Não sei, porque me parece que talvez na época isso estivesse um tanto óbvio, tanto é que pelos números de lançamento do Meia Hora, de fato tem uma nova camada que não comprava outros jornais, começou a comprar o Meia Hora e claro, roubou um pouco do Extra, roubou um pouco do próprio Dia. Mas é isso, talvez fossem os jornalistas, e não só do Meia Hora, jornalistas ou do Dia, perdão, mas que talvez tivesse uma dicotomia entre eles e o público dele, e um público possível. Hoje o Humberto e o Henrique no passado, e o próprio Elcimar, eles produziam, o Humberto ainda produz conteúdo para o público que ele acha que é leitor do Meia Hora, né? Que talvez seja de classe D. Então o público estava lá. Eu acho que foi a leitura, precisou de uma agência de publicidade, tratar o jornal como produto, o que de fato para eles, e vi falar, olha, tem mais uma camada consumidora aqui, não é uma camada de leitores, não é uma camada da sociedade que precisa ser informada. Eu acho que chegou pelas vias polêmicas da publicidade, mas acabou que alguém no Rio precisava, e o Expresso de Notícias também, tem uma camada ali para ver. E eu acho que isso corrobora com todo o sentido do filme. A Silvia falou muitas coisas, né? São muitos pontos, o professor quando fala, mas eu não ter as coisas aqui, mas toda a lógica do filme é a lógica do dinheiro, né? Infelizmente as pessoas gostam disso, então tem que entregar para elas. Não é que eu vou entregar de outra maneira, entregar uma outra coisa, não, as pessoas gostam, então o que eu vou fazer? Vou fazer um canal educativo? Porque ninguém vai ver. Não, ninguém está falando de canal educativo, então as defesas elas já vêm deturpadas, porque, enfim, mas por favor, João, não quero também ficar professores como falam. Bom, primeiro, aproveitando essa observação do Ângelo, esse argumento de que a gente faz isso porque as pessoas gostam, na verdade é a primeira vez que eu vi, não me lembro porque eu não tinha nascido, mas que eu sei desse argumento, é um dos jornais populares do final do século XIX nos Estados Unidos, né, que eram jornais que tinham essa mesma linha do sensacionalismo. Vocês podem não ter visto esses jornais, eles começam no final do século XIX, nos grandes centros urbanos, sobretudo Nova York, mas eles vão durante toda a parte dos primeiros 30 anos, basicamente, do século XX. Aquela imagem que vocês já devem ter visto no cinema, na televisão, daqueles repórteres que cobram um julgamento, todos eles de paletó, chapeuzinho, com um bloquinho, um lápis, uma caneta, e que corre para aquele telefone público que fica na sala lateral ao julgamento para anunciar o resultado, né? Isso aí é desse tempo. A frase "parem as máquinas" também. Então essa ideia de que a gente dá ao público aquilo que ele gosta, na realidade está na origem do tipo de jornal que se pratica predominantemente ainda hoje nos Estados Unidos, no Brasil, em várias partes da Europa um pouco menos, mas na Inglaterra também, é verdade, na Inglaterra os tabloides sim, mas aí eu estou pensando um pouco na França, na Alemanha também com o Bild, né, que é também um tipo de tabloide. Nessa mesma linha do sensacionalismo, então isso não tem nada de novo, não foi o Meia Hora que criou isso, né? Eu queria só fazer uma pergunta à plateia. Eu acho legal saber para quem que a gente está falando. O professor, a gente sabe para quem a gente está falando quando dá aula. Aqui tem, vocês são, basicamente, vocês são historiadores, jornalistas, arquivistas, cineastas. Quem é que leu Meia Hora? Sem vergonha. Precisa ter vergonha. As pessoas, talvez duas. Só acaba levantar a mão. Eu estou perguntando isso pelo seguinte, eu queria dividir essa minha fala, eu também não vou falar muito, porque eu acho legal ter mais a participação de vocês, em duas partes. A primeira do filme, né? É chato quando a gente é último a falar, porque as pessoas já falaram boa parte daquilo que a gente quer dizer. E, no caso, eu concordo com a maioria do que foi dito aqui em relação ao jornal. Sobre o filme,
Eu também gostei bastante do filme, achei muito interessante. Ele tem dois grandes méritos. Eu não vou falar muito sobre o filme, eu acho que vocês já viram, o Silvio já falou, o André também. Ele tem dois grandes méritos. O primeiro é o trabalho de edição. Né? É um filme que tem 1h20, né? 80 minutos. E pelo menos para mim, eu vi 2 vezes, não me pareceu cansativo. E se vocês olharem, não tem externo. Né? Não tem imagens, né, de passagem de externo, não tem. Né? Tem aquelas coisas que você vê numa novela, que você quer mudar o ambiente, você joga a imagem, né, do Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, né, da Lagoa de Freitas. Então, você não descansa a vista. Né? Então, isso é um desafio do filme, que ele trabalha com a edição. Né? O joguinho das páginas, né, passando na tela, a barata. Né? É um trabalho de pós-produção muito legal, de edição e pós-produção, muito legal, e eu acho que esse é um mérito que merece ser enfatizado. O outro item é que o filme não é panfletário, o filme não fecha, né, conclusões. Ele apresenta ali os dados, apresenta as opiniões de cada um, mas permite que o espectador tire as suas próprias conclusões. Né? Se o jornal é interessante, quem foi que criou, né, quem é que teve a ideia, está apresentando ali. Eu acho que esse é o segundo mérito do filme. Eu vejo, não sei se não poderia apontar como defeito, mas eu senti falta de uma imagem da redação. Embora eu reconheça que se o filme tivesse a imagem da redação, seria frustrante para quem não é jornalista, porque a redação de meia hora tem 6 pessoas. Né? Então é um espaço que você vai. Você vai olhar aquilo e não ia ser uma coisa até assim, né, decepcionante. A imagem que as pessoas que não são jornalistas têm de jornais, de grandes tiragens, de televisões, de emissoras de rádio, é de uma sala enorme, né, uma coisa suntuosa. E em algum momento, em alguns lugares, você teve revista O Cruzeiro, revista Manchete, né, mas cada vez menos você tem isso em jornal, mais como o Brasil, um pouco, né, agora o Globo. Né, mas, por exemplo, eu trabalhei um bom tempo na Rádio Jornal do Brasil e as pessoas, quando chegavam lá para conhecer a rádio, eram um susto, porque eram poucas pessoas, eram às vezes 15 pessoas em cada horário, né? Cada turno. Então aquilo era, puxa, mas vocês são desse tamanho, fazem aquilo. Então, enfim, tem esse dado. Sobre o jornal, você quer falar alguma coisa? Não, enfim, porque a redação do Meia Hora não tem 6 pessoas, é grande. Sim. Não, tem fecha, não, né? Tem a diagramação, ela chupa a matéria. Inclusive, se tivesse 6 pessoas, estaria no filme, porque aí é um fato mais ela relevante. chupa, o Ângelo. Sim. Uma coisa é você ter uma redação que tem diagramador. Sim, então, era disso que eu ia falar. Assim. Por que não chupar material alheio não é essa redação. Então, não, mas a redação. Só uma explicação. Chupar, por favor, não se trata de uma manchete da Meia Hora. Chupar é pegar com material alheio, ou seja, eu tenho um repórter, né, do dia, tá? O dia faz uma matéria, mas eu tenho os elementos cruciais daquela narrativa estão ali. Tá? Todas essas grandes empresas fazem isso. Tá? O Meia Hora, se você olhar o pessoal fixo do Meia Hora, é muito restrito agora, é claro. Mas é mais que isso. Não é só isso, na verdade. As questões que envolvem, assim, não tem ninguém no Meia Hora. Se você for pegar, não tem ninguém. É tudo mesclado, tudo é a redação do dia. Não tem nem essas 6 pessoas instituídas só do Meia Hora. Não existe pessoa só do Meia Hora. E aí que deixa, talvez, a questão ser outra. Se fossem 6 pessoas, eu estava lá filmando, porque aí vai contra o que as pessoas acham da redação de jornal, aí me interessaria. Primeiro que a redação do dia / Meia Hora é a coisa mais banal do mundo. De fato, segue o clichê do longo andar e várias bases, tá ali um monte de gente trabalhando no computador. Isso mas são pessoas, assim como o Humberto, né, que você não diria que um sujeito daquele, como ele se chama, um greguinho, vai ser o editor-chefe do Meia Hora. E esse tipo de não surpresa segue por toda a redação, desde o cara da diagramação até
O que sai um pouco da curva era o sujeito que fazia o Lagarto da Hora, que, com a camisa do Kramer, quer se forçar como um figurão, mas que também na verdade não é, nem está mais no jornal. Mas o que me motivou também, além da virada, da possibilidade de uma virada mais séria no filme e tudo mais, é da gente começar a pensar de quem está por trás das manchetes, quem está por trás das notícias. Evidente, aqui tem professores e pessoas jornalistas, não sei, mas para o público médio tem um caráter mais passivo, ele recebe as notícias. E aí quando eu vou lá procurar o Meia Hora e falar, então, quer fazer um filme sobre as capas? Ah, que bom. E depois o filme evolui, agora é um longo, eu quero fazer um filme sobre o jornal. Aí eu começo a me interessar mais pelas pessoas. Então o fato de não ter nenhuma externa, nem do Rio de Janeiro, nem da redação, é até para reforçar isso de que é um filme sobre as pessoas, sobre a construção das notícias, sobre os raciocínios que envolvem um sujeito pensar que a sociedade amanhã vai receber tal notícia e não vai receber outra. Nesse tipo de eleição, o que está na cabeça dele? Isso é um trabalho muito importante, claro, né? Você deve concordar. E, então, assim, a banalidade da redação do Meia Hora, do dia, que não contribui em nada para o audiovisual de redações de jornal no mundo. Não contribui em nada. Eu queria reforçar que era um filme sobre pessoas. Tanto o fundo também, que é um fundo cinza, praticamente um papel jornal, queria trabalhar com essa noção de que esse é um filme sobre as pessoas que pensam a notícia. Uma outra coisa externa do filme, a gente falando das críticas do filme, né? As pessoas falam que o filme, como você disse, não é uma tese, não se aprofunda. De fato, o filme não é uma tese, o filme não é para se aprofundar, o filme é para levantar as questões. O filme é muito mais da trajetória do raciocínio, da virada, de dar uma rasteira no espectador. Então é muito mais na postura do que num conteúdo mais acadêmico, catedrático, crítico. Acho que não caberia ao filme. Acho que ele cumpre o papel dele de sair, fazer com que as pessoas saiam da sala questionando muito mais o jornal que elas funcionam, as notícias que elas funcionam. No Rio, não sei se menos ou se mais, mas em São Paulo principalmente, o filme foi razoavelmente exibido lá, as pessoas fizeram a conexão, que era meio que a meta, poxa, mas o Estadão, poxa, mas a Folha. É meio fácil quando você fala de um público mais popular e a pessoa transporta isso. Puxa, então tal notícia da Folha veio com uma certa perspectiva. Pode parecer absurdo para a gente que está pensando isso tudo e tal, mas para o público médio realmente ele só recebe. Então, um caráter passivo. Estão taxando a mídia de golpista, talvez, não sei se não sei se não é, mas só o próprio questionamento já me parece válido. Então o filme cumpre um pouco isso. Aí uma outra coisa externa que eu estava falando era do público leitor. Primeiro, eu não teria a pretensão de dizer qual é o público do Meia Hora, exemplificar com um boy, um motorista, um secretário. Porque não tinha gente falando. Os populares, E aí, eu acho que já essa taxação de popular me parece preconceituosa também na raiz. Mas não, esse é um filme sobre quem constrói a notícia. Talvez seja um filme só de um lado do assunto, mas ele está ali, é de quem constrói a notícia. Não caberia a mim cristalizar quem são os leitores do Meia Hora. E aí, se eu estou falando de um bando, eu não estou falando de outro. Na verdade, os leitores somos nós. Então, quem constrói a notícia. Tentar falar um pouquinho do jornal. Então, fala aí da redação que não tem 6 pessoas. Um jornal como esse é muito difícil você definir público, porque a melhor maneira de você definir público, você tem pesquisa, você tem várias coisas que você trabalha com isso, mas você normalmente define público pelos assinantes. Tá? Então, pra vocês terem ideia, o Globo, por exemplo, 90% dos leitores do Globo são assinantes. Tá? Isso dá uma tranquilidade enorme para quem produz, e eu estou falando de quem produz, não necessariamente o jornalista, mas a empresa, porque ela tem uma clareza de para quem ela está falando. E mais importante do que isso, o anunciante sabe o que ele está pagando. Vocês devem saber, quer dizer, vocês devem saber não, aí se fosse estudante de jornalismo, eu diria que teria a obrigação de saber, mas há aqui um público bastante heterogêneo. Não sei se todos vocês sabem, mas um jornal que a gente chama de quality paper, um jornal de referência, principalmente esses jornais, o custo deles é muito superior ao preço de capa.
né? O que financia o jornal é o anúncio. Né? É o anúncio. Não necessariamente o governo. É o anúncio. O governo já deixou de ser o principal anunciante durante já há algum tempo. É esse modelo de negócio que veio lá no final do século XIX que viabiliza um jornal como esse. Quando você tem, como eu disse no caso do Globo, 90% dos seus leitores entre assinantes, a sua oscilação é muito pequena. Né? Ou seja, o encalhe, que é a relação entre tiragem e circulação, né, ele tende a ser pequeno, você sobe um 10%, você bota na banca. Quando você tem um jornal que não tem assinante, né, que é o caso do Meia Hora, essa oscilação tende a ser muito maior. Então, eu tenho que conquistar o leitor, né, pela capa, pela primeira página. Eu tenho que fazer, como se eu estivesse na banca dizendo o seguinte, o jornal tivesse esse aqui, que é o Meia Hora de hoje. Né? O cara passa e eu estou... Vem cá, né, e me leva para casa. Tá? Quer dizer, eu tenho que ter coisas aqui que são convidativas. Tá? Não é à toa, até coisa pequena, mas durante um bom tempo o preço do jornal, R$1, no letra maior, um espaço maior. Né? Vai olhar onde é que aparece o preço do Globo, da Folha ou do Estado. Pequenininho. Né? Não há necessidade. A diferença de R$3, R$3,50, R$4, para quem compra a Folha, o Globo, o Estado, é irrelevante. Né? Então eu tenho que conquistar. Isso é o que a gente chamava antigamente de manchete de gogó. Né? É o cara que tem sensibilidade para pegar alguma coisa que tenha acontecido, seja do cotidiano, ou mesmo do ambiente da política, do futebol, da economia, futebol é cotidiano, e transformar numa manchete que atrai o leitor. E aí, nesse ponto, vou até assumir o risco de elogiar o Elcimar. O Elcimar é um bom mancheteiro, né? É um excelente mancheteiro. E você tem poucas pessoas que são boas mancheteiras. Né? O Dia tem um problema sério hoje, não sei se vocês sabem.